Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Todos estão? Diz que o único que tem a imortalidade, que habita em luz, o quê? A quem nenhum homem o quê? Viu e nem pode o quê? E por que você não pode vê-lo? Porque ele mora onde? Inacessível aos homens. Ninguém pode ver Jesus. E se eles não o veem, eles o ouvirão? Tampouco. Mas ele é o apóstolo. E como você ouvirá o apóstolo se não puder vê-lo ou ouvi-lo? Diga, da mesma maneira. No Antigo Testamento, era Deus quem falava, mas usava Moisés como instrumento, mas era o próprio Deus. Bem, Moisés era tratado como o próprio Deus, porque ele era o próprio Deus. Mas Moisés não era Deus, mas era como Deus. E então ele diz, prestem atenção agora, prestem atenção no novo pacto, porque agora, prestem atenção no que ele diz. Bem, vamos terminar de ler o versículo. Diz, a quem nenhum homem viu ou pode ver, a quem seja honra e domínio eterno. Amém. Certo, vamos voltar então para Hebreus, onde estávamos antes, que eu lhes disse para guardar o capítulo 12 aos Hebreus. Estamos todos de volta lá, versículo 25. Vede que não rejeiteis aquele que fala, porque se não escaparam aqueles que na terra rejeitaram o que os advertia, muito menos nós. Se rejeitarmos o que admoesta, de onde virá? Deixem-me explicar a palavra a vocês, dos céus, prestem atenção em mim. Quando Jesus andava antes da cruz. Lembrem-se de que é importante dividir, porque tudo o que eu explico é depois da cruz. Se você comparar antes da cruz, bem, você está no território do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa quando ele morre e ressuscita. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria novo pacto. É porque ele pagou o preço, derramou sangue e ressuscitou. Agora, quando estava andando com os discípulos, ele dizia, vejam, vocês não sabem como orar. E como devemos orar? Vejam, orem assim, Pai nosso, que estás nos céus. Ele não disse no céu, sabe por quê? Porque ele desceu à terra. Ele deixou o seu trono de glória, ele desceu à terra. Então ele dizia, veja, ore assim, Pai nosso que estás nos céus, pois ele era o Pai. O corpo era Jesus de Nazaré, aquele que Maria criou em seu ventre. Agora, o Espírito de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Portanto, quando ele diz, ore assim, Pai nosso que estás nos céus, era para ele porque ele era o Pai que estava no Filho. Deus não teve filhos. O Espírito de Jesus Cristo era o Pai, o Filho era a carne. Hello! É por isso que ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Porque ele não mentiu para eles. Ele não disse, Pai nosso que está... Porque as pessoas acreditam que ele disse, Pai nosso que estás no céu. Não, nos céus, porque ele estava falando de si mesmo. Jesus é Deus, mas Jesus não é o Filho de Deus. O que é Filho de Deus é o corpo que Maria fez, mas o que estava dentro de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Paulo diz, indiscutivelmente grande o mistério da piedade. Deus se manifestou onde? E como a carne de Deus foi chamada? Jesus de Nazaré.